Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que não só questiona, mas que tenta demolir as nossas ideias mais básicas sobre a vida e o sentido das coisas. Vamos lá? E essa frase, olha, não é só para chocar. Ela é o ponto de partida brutal de uma visão de mundo que vamos explorar hoje. É a premissa que define todo o resto. Então, para a gente entender essa filosofia, a gente tem que encarar primeiro a conclusão mais difícil dela, a da nossa total irrelevância. É um começo duro, eu sei, mas é fundamental para tudo que vem depois. O ponto de partida é o indivíduo. A ideia é que tudo que forma uma identidade, nome, voz, sonhos, tudo isso tem data de validade. O esquecimento aqui não é uma possibilidade, sabe? É um destino. E isso não para no indivíduo, não. A coisa vai além, vai para o coletivo. Todas as grandes obras da humanidade, impérios, catedrais, teorias, tudo isso compartilha o mesmo fim, virar entulho cósmico. Nessa visão, nada que a gente cria sobrevive ao tempo. E o golpe final dessa premissa é a indiferença cósmica. O universo não reage nem ao nosso sofrimento, nem à nossa alegria. A Terra continua girando, completamente indiferente a todo o drama que acontece aqui na superfície. Isso nos leva a uma questão bem básica, né? Se tudo é irrelevante, como é que a vida começou? A resposta, segundo essa filosofia, ataca a própria ideia de que existe um propósito na nossa origem. E é aqui que a coisa fica, bem, desconfortável. Onde a maioria das pessoas vê um plano divino ou um destino, a visão cioraniana vê exatamente o contrário, uma catástrofe acidental. A vida não seria parte de um plano, mas uma falha do acaso. Nesse contexto, a vida deixa de ser um presente para se tornar um erro biológico. Seria o eco de uma falha lá do início, uma catástrofe que se repete em cada corpo, cada um deles destinado à decomposição. E aquilo que a gente acha que nos separa de outras formas de vida, a nossa consciência, não é visto como um dom. É a própria fonte da nossa agonia. A capacidade de pensar seria o nosso castigo final. Essa citação resume bem a ideia central. A autoconsciência é um fardo, talvez pior que a própria morte. É o peso de ser a única espécie que sabe que tudo que ama vai, inevitavelmente, desaparecer. O paradoxo aqui é bem cruel, né? Quanto mais se entende a realidade, maior o sofrimento. A ignorância é apresentada como uma leveza, já a lucidez, como um peso que esmaga. O pensamento não dá controle, ele só aprofunda a agonia. E o mais curioso é que a ciência moderna parece, de certa forma, ecoar essa ideia. O excesso de pensamento, de reflexão, pode ser o combustível para a dor psíquica. O sofrimento humano não seria um acidente, mas o custo de ter um cérebro que pensa demais. Tá, mas se a realidade é tão aterrorizante assim, como é que a gente continua vivendo? Bom, a resposta nessa filosofia está nos mecanismos de defesa que a gente criou, sobre os quais a civilização inteira foi construída. Esperança, religião, propósito. Segundo essa visão, nada disso é um pilar da existência. São, na verdade, ilusões bem sofisticadas, defesas que a humanidade levantou por puro medo do vazio. Até a esperança, que parece algo tão bom, é virada de cabeça para baixo. Em vez de uma força, ela é vista como um anestésico, um reflexo que nasce do desespero. É o que nos permite continuar respirando quando a gente tem certeza de que não há saída. Agora vamos mudar um pouco o foco e olhar para a história da humanidade. Ela não é apresentada como progresso, mas como uma crônica de barbárie que só fica mais eficiente. O que a gente chama de avanço seria apenas o sofrimento se tornando mais técnico. O argumento é que o nosso avanço tecnológico só amplificou a capacidade humana de destruição. Da pedra até a bomba atômica, o instinto é o mesmo. A diferença é que agora tem um botão vermelho. O perigo, segundo essa visão, é que a história embeleza o horror. Ela transforma massacres em contos heróicos, genocídios em marcos fundadores e assassinos bem organizados em heróis nacionais. No fim das contas, a visão é cíclica. A história não avança, ela só gira em círculos, repetindo os mesmos erros com ferramentas diferentes. A crença na nossa evolução moral seria só uma fábula para a gente dormir melhor. E tudo isso, todo esse caminho, nos leva a um estado final, um destino dentro dessa filosofia, a lucidez. É o estado de quem encara a realidade sem o véu protetor da esperança. Chega-se então à única forma de lucidez que seria verdadeira, aceitar essa realidade sombria sem o anestésico da esperança.
É perceber a existência como um labirinto sem um centro e, pior, sem nenhuma saída. E aqui, o nosso esquecimento pessoal se conecta com o esquecimento cósmico. A própria física prevê um futuro onde nem mesmo o universo vai se lembrar que existiu. A eternidade, no fim, é o esquecimento de tudo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se a existência é um labirinto sem saída, qual é o valor de enxergar as paredes com total clareza? Agradeço por terem acompanhado esta análise.